Caríssimo irmão no ministério ordenado, diácono Márcio, Itamar, candidato ao diaconato permanente, prezadas religiosas aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, através da TV Horizonte e da Rádio América, amados irmãos e irmãs aqui presentes. Estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra de hoje nos ajuda a repensar todo o sentido que nós estamos dando à nossa vida, o rumo que estamos empreendendo ao longo da nossa existência terrena. Na Sagrada Escritura, geralmente as perguntas feitas são muito importantes. Tanto as perguntas feitas de Jesus para os discípulos e para as pessoas, quanto as perguntas feitas também dirigidas ao próprio Jesus. E hoje, esse mestre da lei, colocando ou querendo colocar Jesus em dificuldades, faz uma pergunta muito importante. Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Essa pergunta feita maldosamente pelo mestre da lei, é a pergunta que nós devemos fazer a Deus também. Senhor, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? O horizonte da pergunta é a vida eterna, mas só que quando o mestre da lei pergunta o que eu devo fazer, ele está preocupado com a vida presente. Como é que eu devo me comportar? Quais as opções eu devo fazer? Quais os caminhos eu devo trilhar agora para receber em herança a vida eterna? Meus amados irmãos e irmãs, essa pergunta tem tudo a ver com o Jubileu da Esperança que estamos celebrando este ano. Por quê? Nós podemos dizer que a esperança tem dois patamares, dois degraus. O primeiro degrau da esperança são as esperanças humanas, são nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos. Essas esperanças são importantes porque de algum modo também nos motivam na existência. Espero que eu consiga um bom emprego, é uma esperança humana. Espero que eu consiga manter minha família unida, é uma esperança bonita. Espero que eu consiga minha casa própria. Espero que eu consiga tirar o meu filho das drogas. São as esperanças humanas que de algum modo se fazem presentes no coração de cada ser humano. Só, meus irmãos e irmãs, como são esperanças humanas, elas ficam ao sabor da imprevisibilidade da vida humana. Tudo que é humano pode acontecer ou não. Então essas esperanças, que têm o seu valor, têm a sua importância, podem nos decepcionar. Às vezes nós esperamos demais que alguma coisa aconteça, mas como aquela realidade depende de outras pessoas, pode ser que o que esperamos realmente não aconteça, e aí nós ficamos desiludidos, frustrados na nossa esperança. Por isso temos que subir o segundo degrau da esperança. E esperar não só que aconteça algo, mas esperar em. E esse esperar em é esperar em Deus. Quem espera em Deus não se decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado já sobre cada um de nós em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança maior, inclusive que nos ajuda a lidar com os pequenos fracassos e desilusões das esperanças humanas. Então a esperança última, mais profunda, a esperança absoluta para a nossa vida deve ser a esperança em Deus, a confiança em Deus. Deus é sempre fiel às suas promessas.
Por isso afirma o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a esperança não decepciona. Mas por que o tema da esperança tem a ver com esse evangelho de hoje? Porque a esperança nossa cristã, ela não se resolve neste mundo somente. Nós não esperamos só conseguir alguma coisa boa nesse mundo. A nossa esperança transcende os limites do espaço e do tempo. O que nós esperamos é o céu. A nossa esperança maior é a vida eterna. A nossa esperança mais profunda é um dia nos encontrarmos com Deus e na presença dEle desfrutarmos de tudo aquilo que nós buscamos ansiosamente nesse mundo. A alegria plena, a paz perfeita, tudo isso só será possível na vida eterna. E por isso a pergunta diz respeito à esperança. Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ou seja, essa feliz esperança, a esperança maior para a minha vida e para a vida de todo ser humano. Jesus, então, pedagogicamente, ele responde ao questionamento do mestre da lei, fazendo uma pergunta para ele. Jesus sabia que ele conhecia bem as Escrituras. E aí Jesus pergunta para ele, o que dizem as Escrituras? O que está escrito na lei? E aquele homem que conhecia bem a Sagrada Escritura citou um texto do Deuteronômio que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E depois cita o Levítico: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia o que era necessário para alcançar em herança a vida eterna. Então Jesus diz, você respondeu muito bem, agora é só ir e praticar isso que você já sabe. Mas ele ficou meio envergonhado, querendo se justificar diante de Jesus, fez uma outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Meus amados irmãos e irmãs, parece uma pergunta inocente, mas dentro do contexto da religião judaica, ela tem sentido. Porque para alguns grupos de judeus, o estrangeiro não era considerado próximo. Os samaritanos, com os quais eles tinham inimizade histórica, também não eram considerados próximos. Os fariseus, por exemplo, não consideravam os publicanos como um próximo. Então a pergunta é importante: quem é o meu próximo? E aí Jesus responde contando essa história que nós já conhecemos, conhecido como parábola do bom samaritano. Diz Jesus que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, que não só roubaram o que ele tinha, mas espancaram-no e foram-se embora, deixando aquele homem quase morto. Chama a atenção na história de Jesus que esse homem não tem nome. Jesus não fala de qual raça ele é, qual religião, qual classe social a qual ele pertencia, de onde ele era, para dizer que o próximo é qualquer pessoa que passa por apuros, necessitada de cuidado, de compaixão, de bondade e de amor. Então o homem não tem nome, e não se diz nada sobre ele, para dizer que pode ser qualquer pessoa que se aproxima de nós, ou das quais nós nos aproximamos, passando por dificuldades, situações realmente muito tristes. E aí nós vamos acompanhando a parábola. Diz Jesus que passaram duas pessoas religiosas perto desse homem caído, quase morto. Um era um sacerdote judeu e o outro era um levita. Passaram, olharam, mas não se sentiram envolvidos, não sentiram compaixão por aquele homem. Estavam correndo, apressados, talvez até para poder servir o templo, cumprir a sua função religiosa.
E aí apareceu um samaritano, que possivelmente era um viajante que tinha costume de passar por ali. Diz Jesus que o samaritano chegou perto, viu, sentiu compaixão, aproximou-se dele, fez curativos, depois colocou-o no seu próprio animal, levou uma pensão onde cuidou dele. Meus irmãos e irmãs, não é à toa que Jesus coloca o samaritano como o bom da história, não. Porque os samaritanos eram mal vistos pelos judeus. Eram considerados pagãos, pessoas sem fé, sem Deus. E logo desse homem mal visto é que realmente acontece esse gesto muito bonito de compaixão, de bondade, de amor. E aí Jesus está mostrando que a religião praticada pelo sacerdote e pelo levita é uma religião oca, uma religião vazia, estéril. Eles praticavam ritos religiosos, mas ritos estéreis, porque não se comprometiam com os irmãos na prática da misericórdia, na prática da compaixão, da bondade, do cuidado, do amor fraterno. Amados irmãos e irmãs, a resposta está dada à pergunta: o que é necessário fazer para receber em herança a vida eterna? Sermos próximos dos irmãos e irmãs, cuidar das pessoas que precisam de nós. E às vezes o próximo está muito próximo fisicamente, pode estar dentro da nossa casa, alguém precisando da nossa palavra de carinho, do nosso abraço, do nosso afeto, do nosso perdão. Alguém necessitado, nós possamos estender a mão para poder erguer esta pessoa. Às vezes o próximo é um vizinho, uma vizinha que está doente, necessitar de uma visita, de uma palavra de conforto, de uma oração. Mas às vezes o próximo é alguém que aparece assim, cotidianamente na nossa vida, necessitado da nossa presença, da nossa compaixão e do nosso amor fraterno. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus termina a parábola dizendo para o homem assim, primeiro pergunta para ele, para o mestre da lei: quem foi próximo daquele homem caído à beira do caminho? Aí ele diz assim, o samaritano. E aí Jesus conclui a parábola dizendo para ele, então você vai e faz a mesma coisa. Que Deus nos dê a graça de, na vida concreta, na nossa existência cotidiana, nos fazermos próximos dos irmãos e irmãs, cuidando das suas feridas, que nem sempre são feridas físicas, mas são feridas interiores, e que necessitam realmente de cuidado. Que nós possamos, nesse ano, no Jubileu da Esperança, que nós realmente sejamos sinais de esperança na vida dos cansados, dos abatidos, dos feridos, daqueles que estão biologicamente vivos, mas quem sabe internamente mortos. Precisamos ajudar essas pessoas com a nossa presença qualificada de irmão e de irmã. Eu costumo dizer que nós podemos ser exorcistas, não do demônio, que para isso precisa de uma preparação especial, mas exorcistas da desesperança. Tem muitas pessoas desesperadas, tristes, caídas à beira do caminho, e nós, com a nossa presença, com a nossa palavra, com a nossa oração, com a nossa sensibilidade cristã, podemos exorcizar do coração dessas pessoas a desesperança. E às vezes com muito pouco, nós é que às vezes não acreditamos no potencial que nós temos para poder ajudar as pessoas em situações mais difíceis. E pelo batismo, todos nós deveríamos nos sentir enviados para poder exorcizar a desesperança e trazer paz e alegria ao coração dos irmãos e irmãs. Então, que a nossa prática religiosa,
ela tenha ressonâncias muito concretas no modo de nos relacionarmos com os irmãos e irmãs. Que não seja uma prática religiosa vazia, estéril, que não traz consequências nem conversão para a nossa vida. Mas que o amor que nós temos a Deus, em primeiro lugar, disponha o nosso coração para a prática concreta do amor aos irmãos e irmãs, ao próximo. E repito, às vezes o próximo está muito próximo, e às vezes aparece assim um desconhecido, e dele também devemos nos fazer próximos. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática esta palavra, porque assim nós vamos nos preparando para a grande esperança, a feliz esperança da vida eterna. Vai depender muito do modo como nós vivemos neste mundo, para que no final da nossa vida, no juízo diante de Deus, Deus nos dê por sua graça a alegria da vida plena na presença dEle. Então essa pergunta deve nos acompanhar durante essa semana. O que eu devo fazer para receber a grande herança, a herança da vida eterna? E mais ainda, devemos nos perguntar assim, qual está sendo o rumo que eu estou dando para a minha vida? Será que está em consonância para depois receber em herança a vida eterna? Qual o sentido que eu estou dando para a minha existência? Será que eu estou realmente vivendo de modo que um dia eu possa receber a herança da vida eterna? São questões que devem nos acompanhar para qualificar a nossa vida e o nosso seguimento a Jesus Cristo, que é para nós o grande mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.